Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho deste sábado, 5 de março, Lucas 5, 27 ao 32. Jesus que vem chamar os pecadores. Naquele tempo Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado no posto de arrecadação. Disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus, os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia continua nos apresentando um caminho de conversão, um caminho de arrependimento, um caminho de volta para Deus. E hoje temos um belo evangelho. O evangelho que mostra a vocação de Mateus, a vocação de Levi, mas mais do que a vocação de Levi, o chamado dos pecadores ao arrependimento. Jesus não apenas chama o pecador Levi para segui-lo, mas Jesus faz comunhão de mesa com ele. Podemos pensar aqui hoje, Jesus faz Eucaristia, celebra a Eucaristia com os pecadores, mas pode? Um pecador pode aproximar-se da mesa eucarística? Parece que pode, porque Jesus chama. Chama por quê? Porque Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Porque Jesus veio para os doentes. E aí, ele mesmo diz: olha, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Porque quem tem saúde não precisa de médico, e sim os doentes. Queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para a nossa condição humana, frágil, a nossa condição de pecadores, esse evangelho nos dá uma grande alegria, porque nos chama também hoje à conversão. Jesus chama você, chama eu, que mesmo caindo ao pecado, nos chama a levantar a cabeça, contemplar esse Jesus que nos olha, nos ama e nos chama. Jesus nos olha, nos ama e nos chama. E chama para a vivência, para a comunhão com Ele. Não tenhamos medo de fazer esse caminho de conversão, pois a porta do coração de Deus nunca se fecha para um coração arrependido. Ao mesmo tempo, esse evangelho nos chama para uma missão enquanto igreja de acolhimento. Não podemos fechar as portas da igreja para ninguém, mas acima de tudo, uma igreja que busca aqueles que estão longe. Uma igreja que procura aqueles que estão perdidos. Uma igreja que faz os curativos naqueles que estão machucados. Uma igreja que seja hospital, hospitaleira, enfermeira, médica, e não tanto uma igreja tribunal, juiz para condenar. Quem sabe hoje
pudéssemos ficar com essas duas expressões bonitas do Evangelho. Na nossa condição de pecadores, sentir esse Jesus que nos olha, nos ama e nos chama ao arrependimento. Como discípulos missionários dele, sermos também uma comunidade que supera todo tipo de fechamento, de preconceitos, para acolher, abraçar e chamar à comunhão aqueles e aquelas que se feriram pelo pecado, pelo caminho da vida. E assim tenhamos uma igreja que seja médica, hospital, que cure e acolhe os enfermos, os feridos, e não tanto uma igreja que julga e condena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.